Amém. Meus amados irmãos, queridos que nos dão o prazer da visita também, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembrar-lhes que nós estamos neste mês de outubro, um mês em que nós comemoramos a Reforma Protestante. E o significado desta reforma, os impactos dela na nossa vida, nos dias de hoje. E eu vou procurar falar de forma mais sintetizada possível sobre a justificação pela fé. Esta doutrina é uma doutrina fundamental para todo aquele cristão e principalmente aquele que se diz um reformado. Compreendê-la é fundamental. Na verdade, se você não compreender a doutrina da justificação, certamente você estará em grandes apuros. E o que mais existe hoje é pessoas que sequer sabem o que significa ser justificado. O que significa isso? Primeira coisa que é importante nós entendermos é que a justificação é uma declaração legal. É justiça forense. A justificação é algo que não acontece no nosso interior, acontece no exterior. É Deus que declara pecadores justos. Ele declara pessoas que são culpadas, ele os declara como justos. Mas como se dá isso? De que maneira se dá isso? Meus amados irmãos, esse tema é de grande relevância para todos nós. E eu vou procurar fazer uma abordagem mais sucinta possível, mas de forma enriquecedora, que Deus nos dê graça para isso. Eu quero lembrar-lhes que esta doutrina ela é cardeal, isto é, ela é importantíssima, fundamental, para que você possa compreender a beleza do que é ser um salvo por Jesus Cristo. Eu lembro que a todos aqui, que a doutrina da justificação, ela nasceu exatamente ali, foi enfatizado e foi isso que moveu a Reforma Protestante. Martim Lutero definiu esta doutrina como o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou a igreja cai. Por isso, compreendê-la é fundamental. Entender o que é ser justificado diante de Deus é fundamental, porque este entendimento traz paz e traz segurança a todos nós. Portanto, vamos falar de um tema importantíssimo e quero lembrar-lhes que quando Lutero, a biografia de Lutero trata exatamente disso, Lutero, ele viveu uma descoberta pessoal com a doutrina chamada da justificação. E no livro relata que Lutero tinha uma certa ira com relação a Deus por conta da sua justiça. Lutero, ele se sentia um pecador. Havia uma pessoa muito próxima a ele, que ele chamava essa pessoa constantemente para confessar os seus pecados. E chegou um ponto que o seu conselheiro disse a ele: mas Lutero, você toda hora me chama para confessar pecado. Ele dizia: porque eu me sinto pecador. Toda hora eu peco, a todo tempo eu peco. E isto atormentava a mente de Lutero. Ele nutria uma fúria velada contra Deus, contra um Deus que pune pecadores. Ele nutria essa fúria. Ele imaginava dizer: mas como pode Deus exigir de nós, pecadores, aquilo que nós não conseguimos cumprir? Isto é, Deus vai nos tratar com a sua justiça, e pela sua justiça, todos nós estamos condenados. Até o dia em que Lutero descobre que a justiça de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, não é castigo de Deus, mas a provisão de Deus para a nossa redenção. É exatamente isso que nós precisamos compreender. Lutero chama isso de justiça passiva, isto é, Deus não está nos atacando.
Mas Cristo recebeu o castigo para a nossa redenção. Ele diz que essa justiça pacífica, ela demonstra exatamente a misericórdia de Deus. E nós somos, portanto, justificados pela fé. Somente assim, diz a biografia de Lutero, ele encontrou alívio. E ele chega a dizer, quando eu compreendi o que é ser um justificado, então eu nasci de novo. Eu nasci de novo. A vida ficou mais fácil de ser vivida na presença de Deus. Portanto, irmãos, quando nós pensarmos em justificação pela fé, nós temos que entender também que Deus é o justo juiz e que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Sejam grandes, pequenos, cultos, indoutos, pobre, rico, de todas as classes da sociedade, de todas as épocas da história. A Bíblia diz que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ora, nós, brasileiros principalmente, nós não temos uma consciência muito ajustada daquilo que somos. É muito comum você ouvir, por exemplo, de nós, nosso povo, principalmente o brasileiro, o brasileiro se considera um tanto bom. Aliás, não apenas o brasileiro, mas todos. Vocês já viram uma coisa? Quem já participou aqui de formatura, já se formou? E alguém vem mostrar, por exemplo, a fotografia do álbum de formatura? O que você procura naquele álbum? A primeira pessoa que você procura é quem? Você. O que nós precisamos entender é que nós temos uma visão míope do que é ser justificado, e às vezes uma visão deturpada. Esse assunto é tão sério, irmãos, tão sério e tão terrível para nós, pecadores, que o apóstolo Paulo vai gastar do capítulo 1 até o capítulo 3, no verso 20, para falar de quão pecador é o homem. Ele começa falando que os gentios são pecadores, e que os gentios, isto é, as outras gentes que não o povo de Israel, eles estão injustificados diante de Deus. Isto é, ninguém é inocente diante de Deus. As obras de Deus, as obras declaram que há um Deus e que todos são culpados. A obra declara a culpa do homem. Existe um Deus. Este Deus é santo, é justo, e nós, pecadores miseráveis. Aí eu fico imaginando uma coisa, quando Paulo começa a tratar do pecado dos gentios, no capítulo 1, e ele passa depois para o capítulo 2, eu fico imaginando, irmãos, que ele está escrevendo essa carta falando do pecado, falando de como o pecado separa o homem de Deus. Eu fico imaginando os crentes judeus daquela época, esfregando as mãos, dizendo assim, isso mesmo, Paulo. Como diz o capixaba, poca eles no meio. Poca no meio. Fala mesmo que o gentio é um povo pecador. Aí Paulo, no capítulo 2, ele começa a dizer o seguinte: vocês, judeus, que têm a lei, são tão pecadores quanto eles que não conhecem a lei. E Paulo vai encerrar este assunto, este tema, dizendo: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Isto é, Paulo vai mostrar que não havia solução do homem diante desta cena terrível. Nós não somos pecadores porque pecamos. É o contrário. Nós pecamos porque já nascemos pecadores. Você não precisa ensinar a criança, está aqui Eduardo e Gisele e Juninho vão ver bem isso, não precisa ensinar a criança a mentir, precisa? Não precisa. Você não precisa ensinar a criança a ser egoísta, precisa? Ela automaticamente tem 10 brinquedos, mas ela não libera um para o coleguinha. Não é assim? Nós já nascemos pecadores. Mas como então solucionar um problema, sendo que Deus é justo, e por ser justo, Ele não pode
absolver ou deixar de exercer a sua justiça com pessoas que merecem ser condenadas. Você imagina que você está assistindo uma cena, você está em um determinado local, você faz parte ali, e tem um juiz que está julgando uma situação. E é apresentado, por exemplo, um homem que cometeu um delito grave. Ok? De repente você olha e aquele juiz diz assim: está absolvido. O que todos que estão assistindo aquela cena diriam? Esse juiz é um juiz injusto. Porque esta pessoa que está sendo julgada merecia ser condenado e ele absolveu. Agora você imagina que o nosso Deus é justo, é santo, faz parte da sua natureza, a santidade e a justiça. Como Deus pode absolver, justificar pessoas que pecaram? Eu lembro a você que Tiago vai escrever dizendo que se você quebrar, quebrar um mandamento da lei, você é culpado por toda a lei. Alguém pode dizer assim, mas isso não é injustiça, pastor? Então vamos aqui. Um assassino, para ser assassino, ele precisa de matar quantas pessoas? Quantos? Só um. Dali por diante ele passa a ser o quê? Assassino. A Bíblia diz que por um pecado, você é culpado de toda a lei. Mas como então enfrentar a justiça de Deus, sendo nós pecadores, e por ser Deus justo e santo, Ele tem que condenar, porque Ele não pode absolver aquele que merece a condenação. Pois bem, a palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 1, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Sabe o que acontece muito no nosso país? É que as pessoas detêm a verdade por injustiça. Para muitos, pecador é aquele que mata, que estupra, né, que saqueia. Não. Pastor, eu nunca matei, então eu não posso ser considerado igual aos outros, é verdade. Pode ser que você nunca tenha matado. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, que se justifica com essa afirmativa, é: quantas vezes no seu coração você desejou matar? Você só não matou porque você não tinha uma arma e porque você sabia das consequências. Mas a ira dentro de você era: se eu pudesse, eu matava. É ou não é? Sim ou não? Ou tem alguém que nunca sentiu isso? Fala, porque não vamos chamar aqui à frente, vou até ajoelhar para dizer. É ou não é, gente? Na verdade, nós temos um senso de bondade muito forte, que não reflete a realidade do que somos. Nós trazemos uma visão muito amenizada da nossa realidade. Uma visão distorcida. Muitos dizem assim, mas espera aí, gente boa, tem família, não é ladrão, não é um assassino, mas é um pecador. Quando nós olhamos assim para a situação que está acontecendo, vou falar um pouquinho sobre o que é uma realidade, né? Tudo é muito como uma pessoa enxerga. Aliás, nós vivemos no mundo das narrativas. O fato acontece de uma maneira, a narrativa é outra. Não é assim? Isso é muito comum no Brasil hoje, né? Realidade diferente de narrativa. Eu me lembro que eu estava assistindo diante da guerra agora, onde o Hamas atacou Israel, e aí uma rede de televisão disse que o grupo de resistência da Palestina atacou Israel. Você sabe o que me chamou a atenção? Que essa televisão não chamou eles de terroristas. Chamou eles de grupo de resistência. E aí o pessoal que vai lá, traçar um paralelo, foi lá no dia 8 de janeiro, uns com um cabo na mão, lá de uma bandeira, entra lá dentro e chama de terrorista. Está vendo como narrativas não expressam a realidade? O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu não estou apoiando nenhum lado nem outro, tá, irmãos? Quem fez aqueles atos merece ser punido, ok? Beleza? Só não são terroristas. Nem quiseram tomar o poder, porque ninguém vai tomar o poder com um pedaço de graveto na mão, né? O
O que eu estou dizendo para você é que às vezes as pessoas se sentem boas demais perto daquilo que verdadeiramente são. E às vezes as pessoas criam narrativas que não expressam a realidade dos fatos. Sem perceber, nós nos colocamos melhores do que outros. Já perceberam assim? Nós sempre achamos que somos melhores que os outros. E aí Paulo vai gastar do capítulo 1 ao capítulo 3 da carta aos Romanos para dizer: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que se salve, não há ninguém que tenha pisado nessa terra que seja justo, que seja merecedor de alguma coisa. Aliás, eu vou abrir um parênteses enorme para dizer a você: nunca ore pedindo a Deus, Deus me dá o que eu mereço. Não faça essa loucura. Porque se Deus der a você o que você merece, você está perdido. Assim como eu. Na verdade, queridos irmãos, o que eu quero conversar com vocês é que nós nos achamos bons demais diante do que realmente somos. A Bíblia diz que do coração do homem procede toda maldade. Está lá dentro, latente, viva. Às vezes não se expressa em atitudes, é verdade, mas está lá dentro. O fato é que até Romanos capítulo 3, verso 20, é Paulo dando uma pancada, dizendo: olha, todo mundo é pecador, ninguém é merecedor de absolutamente nada, todos pecaram, todos estão destituídos, não tem glória para vocês, não tem bênção para vocês. E aí no capítulo 3, verso 21, por gentileza, abra agora a sua Bíblia. Pastor, isso foi só a introdução, calma, vou procurar agilizar. Romanos capítulo 3, verso 21 diz assim, queridos irmãos. Leia comigo, por favor, até o verso 26. Olha de que maneira começa o versículo 21. Paulo vai falando só pancada, gente. Só mostrando como o homem é pecador e como ele não merece nada a não ser unicamente o juízo de Deus. E aí no verso 21, Paulo inicia dizendo assim: mas agora, olha que coisa linda. Até aqui ele está dizendo, todos estão condenados. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém merece absolutamente nada. Aí ele diz, mas agora, bendito, mas agora, exaltado, glorificado, exaltado seja o mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que eu quero lembrar a você é que nós nos relacionamos com um Deus que é o justo juiz, que há de julgar vivos e mortos, pequenos e grandes. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. Nós vamos ler desse verso 21 ao verso 26, e os grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, eles costumam dizer que este aqui é um arquivo de teologia zipado, do verso 21 ao verso 26. Tem tanta riqueza aqui para ser falada, e eu vou procurar sintetizar ao máximo. E ele diz, isso está zipado. É como se você precisasse debruçar em cima desse texto sagrado e saber quão maravilhoso é a doutrina da justificação. Que beleza contém a doutrina da justificação. Paulo vai apresentar a doutrina da justificação como o remédio para a humanidade que está afundada no pecado. Existe um remédio, a justificação. E aqui eu vou procurar de forma bem sucinta apresentar 7 características o motivo pelo qual Deus nos justifica. Vamos a elas. Primeira, mas agora, diz o texto sagrado, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Perceba, olha bem. Paulo está dizendo assim, mas agora, bendito seja Deus pelo mais agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Primeiro ponto que eu quero abordar com você é, a justiça de Deus é sem lei. Deve ficar claro que, mediante o cumprimento da lei, ninguém conseguiu cumprir o padrão de Deus.
Ninguém conseguiu alcançar o padrão de Deus pela lei. Todos pecaram. Todos sempre transgrediram a lei de Deus. Portanto, a justificação não pode se dar pela lei, porque pela lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. Porque ninguém pode alcançar esse padrão elevadíssimo de Deus, porque todos pecam. Você imagina que se você hoje, eu e você fizermos um acordo. Imagina o seguinte, você consegue, quem aqui consegue, passar um dia sem pecar? Consegue? Tem alguém que consegue? A nossa natureza adâmica faz com que nós estejamos inclinados a tudo aquilo que é uma afronta à santidade de Deus. E é por isso que o padrão elevado de Deus, Deus não aceita 7, tirei 7, passei de ano, não. Tirei 8, passei, não passou, está reprovado. 9,9 está reprovado. Pela transgressão de um mandamento de lei, você é culpado por toda a lei. É o que diz a carta de Tiago. Então, como nós podemos ser justificados? Sendo que Paulo está dizendo que nós somos justificados sem lei. Sem lei. O padrão de Deus é elevadíssimo, irmãos. Por isso, nós só podemos ser justificados sem lei. A Gálatas capítulo 3, verso 8, diz que Deus preanunciou o Evangelho a Abraão. Ora, o Evangelho não foi algo que apareceu com Jesus Cristo. Há pessoas que imaginam o seguinte, o Evangelho veio com Jesus. Não. A Bíblia diz que o Evangelho foi preanunciado a Abraão. Abraão não foi salvo porque cumpriu a lei. Abraão foi salvo pela fé. Porque a única maneira pela qual você é justificado diante de Deus é sem lei, mas pela fé. O fato é que nunca foi pela fé, nunca foi pela lei de Moisés, porque a lei, diz a palavra de Deus, que ela apenas evidencia o pecado. A lei apenas mostra uma coisa, eu sou um pecador, eu não consigo cumprir o padrão elevado de Deus. A lei me faz compreender uma coisa, o padrão é elevadíssimo, eu não consigo cumprir. Então, Paulo vai dizer assim, justificada, a justiça de Deus, ela se manifestou sem lei. Algumas pessoas imaginam assim, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? Tem alguém que acha isso? Vários pregadores acham isso. O Deus do Antigo Testamento, ele é carrancudo, ele pega pesado. Não, o Deus do Novo Testamento é graça. Não, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É que no Antigo Testamento, Deus apresenta a lei dizendo, a você, homem, é impossível cumprir o padrão elevado de Deus. E agora, então, o Antigo Testamento lança luz sobre o Novo Testamento, até que viesse Cristo. E aqui é que eu quero conversar com você, porque Abraão não foi salvo mediante o cumprimento da lei. Porque se fosse mediante o cumprimento da lei, Abraão seria salvo por mérito. E ninguém vai chegar no céu batendo no peito dizendo, eu estou aqui porque eu mereço. Leva mal não, mas se tem alguém gente boa sou eu. Um político, um tempo atrás, diz assim, bom igual eu, só Jesus Cristo. Deus me livre. Mas a justiça se manifestou sem lei. Sem lei. Por que a justiça se manifesta sem lei? Porque o padrão de Deus é elevado. Deus não pode exigir que cumpramos tudo, porque ninguém cumpre. Amém? Primeiro aspecto, então, primeira característica, a justificação é sem lei. Agora, acompanhe o texto sagrado, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. A justiça se manifestou sem lei, testemunhada pela lei e pelos profetas. E aí o verso 23 diz assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, é sem lei, mediante a fé. De que maneira nós somos justificados diante de Deus? Sem lei.
mediante a fé. Essa palavra mediante, no meio evangélico, é um pouco distorcida. A fé é o instrumento pelo qual nós tomamos posse da justificação. A fé, ela não é contada em lugar de justiça. Presta atenção nisso que eu vou dizer. A fé é o instrumento, apenas o instrumento, pelo qual a justiça de outro se torna minha. De que maneira eu me aposso, eu tomo posse da justiça de Cristo através da fé. Calvino dizia que a fé é a boca pela qual nos alimentamos. Na verdade, a fé, imagina uma coisa, que você vai dar uma esmola a um mendigo, e aquele mendigo então estende as mãos. Ninguém diz assim, eu fui dar a esmola para o mendigo, mas ainda bem que ele tinha mão, senão ele não poderia receber o que eu dei. Não se pode exaltar as mãos, porque as mãos de um mendigo são vazias. Mas ela pede o que precisa. A fé é apenas um instrumento pelo qual nós nos tomamos posse da justiça de Cristo. Cristo foi justo. Quando a Bíblia diz que somos justificados por Cristo, a justiça de Cristo foi a nós imputada. E de que maneira eu tomo posse disso? Pela fé, sem lei, porque o padrão é elevadíssimo, mas eu tomo posse pela fé. Na verdade, de nada vale a boca se não tiver o pão. De nada vale as mãos se não tiver algo ou alguém para preenchê-las. Então, nesse sentido, a fé é muito distinta das obras. Eu quero destacar que essa justiça é obtida mediante a fé, irmãos. De que maneira, pastor, eu posso sair daqui crendo, sou justificado pela fé? Mediante a fé. Isto é, hoje em dia tem muita gente mais preocupada com o ato de fé do que o conteúdo. Você já viu, por exemplo, um pregador que prega, não prega nada com nada? E aí a pessoa diz assim, não, ele pregou tudo errado, está tudo fora da Bíblia. Mas se ele tinha sinceridade. Você sabe quando a sinceridade passa a ter mais peso do que conteúdo? Pregou errado, pregou errado. Pregou o que a Bíblia não diz, está errado. Não adianta ser sinceridade, errado é errado, independente de ser sincero ou não. Na verdade, nós não podemos exaltar a sinceridade em detrimento do conteúdo, como se sinceridade pudesse compensar o equívoco cometido. O que eu quero dizer para você é, primeiro, somos justificados sem lei, porque o padrão da lei é elevadíssimo. Mas somos justificados pela fé, isto é, eu me aposso da justiça de Cristo, é a mim imputada pela fé. Amém, irmãos? Agora, o verso 22, se você acompanhar, por favor, verso 22 diz assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Olha que coisa linda. Essa justiça de Deus, mediante a fé, eu tomo posse dela, é para todos. Mas a justiça, então, está disponível para todos, independente da classe social, independente da condição financeira, independente da política, da economia, da nossa etnia. Eu me aposso da fé, eu me aposso dessa justificação pela fé, para todos. E aqui eu quero chamar a sua atenção, presta atenção no que eu vou dizer. A Escritura mostra um Deus que é bastante inclusivo. Vou explicar, gente. Eu usar essa palavra hoje é meio perigoso. A Bíblia mostra um Deus que é bastante inclusivo. De que maneira? Ele é inclusivo quanto a pessoas de grupos diferentes e raças diferentes e tomam posse da mesma maneira, independente da classe social, da cultura que tem, ele pode ser justificado da mesma maneira. Então, nesse aspecto, Deus é inclusivo. Todavia, Deus é exclusivo porque Ele não admite uma fé diferente daquela que a palavra de Deus diz. Deus não admite qualquer fé. Tá? Eu creio... Não, peraí.
Alto lá. Deus é inclusivo em admitir homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, independente da classe social, da condição financeira, independente da sua condição intelectual. Deus é inclusivo. Todavia, é para todos no sentido de ser inclusivo nesse aspecto. Mas Deus é exclusivo, porque a fé é uma só. Eu não posso ter uma fé e você dizer, não, eu também sou um homem de fé. Isso é diferente. A Bíblia chama de fé aquilo que está na palavra de Deus. O que não emerge da palavra de Deus não é fé. Né? É qualquer outra coisa, menos fé. Efésios capítulo 4, verso 5 e 6 diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Não é assim, mas eu creio. Não, não. A fé nesse aspecto ela é exclusiva, ela é para todos nesse sentido, de todas as classes. A disponibilidade de Jesus em alcançar desprezado sempre foi motivo de espanto. Vocês já repararam isso? Jesus sempre foi atrás de gente que todos desprezavam. Já repararam? Você imagina que, certa vez, Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu? Se imagina agora, presta atenção, gente. Jesus contando uma parábola dizendo assim, o publicano e o fariseu. Eu imagino que o publicano deve ter coçado as mãos e dizer assim, eu quero ver o que ele vai falar. O fariseu, o que ele vai falar? Porque publicano era a classe mais odiada em Israel. Porque publicanos eram aqueles que, sendo judeus, cobravam impostos do seu povo para entregar aos romanos. E aí Jesus diz assim, o fariseu cumpria a lei. Sabe, vamos pensar em igreja? O fariseu é aquele assim, estava todo dia no culto, cantava louvores, lia a Bíblia, dava dízimo, fazia boas obras. Mas o fariseu chegou diante de Deus e disse assim, Deus, eu faço tudo isso. Deus, eu dou o dízimo de tudo. Deus, eu oro, eu jejuo. E o publicano, de cabeça baixa, se aproximou diante de Deus dizendo, ai de mim, pobre pecador, miserável pecador. E batia no peito dizendo, ai de mim, Deus. E Jesus conta essa parábola dizendo, o publicano saiu justificado e o fariseu não. Porque você é justificado quando você reconhece, você é um pecador. E somente a justiça de Cristo pode ser a minha imputada, porque eu não tenho justiça própria. A minha justiça, diz a palavra de Deus no livro de Isaías, é como trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia. E a justiça de Cristo é a nós imputada. Eu me tomo posse dessa justiça pela fé. Ela é para todos, ela é inclusiva nesse aspecto. Mas ela é exclusiva, porque Deus não aceita fé em qualquer coisa. Ok? Eu tenho fé em qualquer coisa. Não, peraí. Essa não é a fé bíblica. O que eu quero dizer a vocês, queridos irmãos, é que em Efésios capítulo 3, Deus ensina principados e potestades através da igreja. Eu até separei um texto que eu vou ler que diz assim. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, que diz assim, reparai, pois, irmãos, na vossa vocação. Não foram chamados muitos dentre vós aqueles que são sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Sabe por que você está aqui? Porque você, como eu, não é nada. Aliás, se você quiser conhecer alguém que não serve, olha para o lado. Pastor, eu estou olhando para frente, perfeitamente, você viu um. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus dá aula para o mundo dizendo assim, olha para a minha igreja. Gente, quem ele escolheu? Escolheu desprezado, fraco. Gente que a sociedade diz, isso não vale nada. Ele não escolheu sábio. É mais ou menos assim, você já imaginou um técnico que escala só perna de pau? É a gente. Somos nós aqui.
E aí esse monte de perna de pau entra em campo e dá de goleada em qualquer outro time. Quem aqui escolheria Pedro? Quem aqui escolheria Tiago, João? Quem escolheria? Quem escolheria você? Só Deus. Ele pega um bando de perna de pau e faz o time dele ser vencedor. A igreja não luta com a possibilidade de vencer, a igreja tem uma certeza, ela nasceu vitoriosa, porque a vitória não depende de quem entra em campo, mas do técnico que está do lado de fora, e ele já nos garantiu a vitória. Bendito seja Deus, porque ser justificado pela fé é compreender, a bênção é para todos, e ele escolheu quem? Um bando de perna de pau. Gente que não merece absolutamente nada, mas ele imputou a justiça do Filho dele a nós. Agora, nenhuma condenação há para você mais, irmão. Não tem mais aquele negócio de dizer, de manhã eu estou salvo, a meio-dia eu perdi a salvação, à noite eu pensei aquilo e perdi a salvação. Mas de noite, antes de dormir, eu me ajoelhei e disse, Senhor, tem misericórdia, aí a salvação voltou. Não, não, não. Você está justificado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não pode cobrar de você a dívida que Ele cobrou do Filho dEle. A dívida está paga, irmãos. E aqui eu quero passar para o outro tópico, para nós chegarmos ao fim. A justiça de Deus é gratuita, diz a palavra. O texto em que lemos, sendo, pois, justificados, verso 24, gratuitamente por sua graça. Não há nada que façamos que nos garanta a aprovação de Deus. Alguns crentes, pelo seu pecado, às vezes deixam de buscar a Deus, porque sentem que estão fracos. Ah, pastor, eu pequei, eu não estou em condição de ir para a igreja mais. Às vezes alguns crentes são até sinceros consigo. Assim, eu não posso ser um hipócrita. Eu estou no pecado. E até alguns pensam assim, deixa eu dar uma melhorada na minha vida, depois eu vou ter uma conversinha com Deus, quem sabe eu me ajusto. As pessoas em pecado raciocinam assim. É como se o legalismo estivesse acima da justificação. E Deus repreende dizendo assim, ó insensato Gálatas, quem vos ensinou a passar para outro evangelho, que não é outro, porque esse não é evangelho. Paulo vai falar aos Gálatas dizendo assim, vocês acham que vocês, depois de conhecerem o evangelho, estão querendo se justificar diante de Deus pelo cumprimento da lei? Saibam uma coisa, ninguém é justificado pela lei, pelas obras da lei, todos estamos condenados. Porque o padrão de Deus é elevadíssimo, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ele pagou o preço da nossa redenção. Essa justiça, irmãos, ela é libertadora. Se você observar, mediante a redenção que há em Cristo, é isso que diz o verso 24. Mediante a redenção que há em Cristo, somos justificados gratuitamente. Você não fez nada para ser justificado. Quem fez foi Cristo. E você é justificado gratuitamente mediante a redenção. O que significa redenção? Esta palavra redenção está muito ligada aos romanos. Porque quando uma pessoa era escrava, ela ficava no mercado de escravos. E a palavra redenção era usada exatamente quando você comprava aquele escravo. Aquele escravo estava redimido, isto é, ele era escravo e agora ele foi comprado. E aí Paulo vai dizer assim, nós somos justificados porque nós fomos redimidos, nós somos resgatados, nós éramos escravos, agora ele nos comprou, nós somos propriedade dele. Então a justiça de Deus, ela é libertadora. Ela é para todos, ela é gratuita, mas ela também é libertadora, porque mediante a redenção que há em Cristo, nós pertencemos a Ele. Imagina que você está num comércio e você é escravo, e agora aquele que pagou o preço por você diz, agora você é meu, você é propriedade minha. Jesus Cristo nos comprou. Cristo se apresenta como o preço de um resgate. E aqui eu quero que você preste atenção, porque há determinadas pregações equivocadas quanto ao resgate de Cristo na cruz. Há pregadores que dizem assim, Cristo se apresenta como o preço de um resgate pago ao diabo. Absolutamente não. Cristo não morreu na cruz para pagar um preço para o diabo. Não. O pagamento para sermos livres é pago ao próprio Deus. É o próprio Deus que demanda esse pagamento. Nós estamos na presença do justo juiz.
E Ele não pode justificar pessoas que merecem ser condenadas, senão unicamente aplicando a justiça divina. Eu vou impactar você nessa noite, porque a justificação é pelas obras. Sabia, pastores? Concordam? A justificação é pelas obras de Cristo. A justificação é pelas obras, sim, pelas obras de Cristo. É por aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário que nós somos justificados. É porque Ele pagou o preço da nossa redenção que nós somos justificados. É pelas obras dEle, não pelas nossas. E a beleza é, a justiça de Cristo, ela é também apaziguadora. Irmãos, ela é gratuita, ela é libertadora, porque se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, você é livre. Os livres podem louvar a Deus. Os livres podem bendizer a Deus. Os livres têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem é justificado está decretado. A justiça de Cristo foi a mim imputada. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E o verso 25, para encerrarmos, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Essa justiça ela é apaziguadora. A palavra propiciação ela é muito rica, só pode ser entendida à luz do Antigo Testamento. Os judeus sabiam muito bem o que era isso por conta do propiciatório. Isso traz uma ideia de cobrir o pecado, de proteger-nos da ira de Deus. Imagina que um Deus que é santo, que é justo, que é perfeito, e a sua santa ira, Ele precisa de exercer o juízo sobre nós. E aí, Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, nós estamos em paz com Ele. Não estamos mais em guerra. Não devemos mais nada, porque Cristo já pagou por nós. E você não pode pagar duas vezes. Há pessoas que dizem assim: Deus está me castigando por isso que eu fiz, pelo pecado que eu cometi. Deus não castiga. O que aconteceu é, você foi justificado, você faz parte da família de Deus. O que Deus faz é corrigir você. É diferente de castigo. O que Deus faz, a Bíblia diz que Ele corrige a todos quantos Ele ama. Correção é uma coisa, aplicar castigo é outra. Castigo quem recebeu foi Cristo. Ele morreu pelo nosso pecado. O juiz não está se relacionando conosco de forma bélica ou condenatória, irmãos. Ele se relaciona conosco da seguinte maneira: o meu filho morreu por você. A propiciação é a provisão do amor de Deus para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida. E é isso que eu quero encerrar com essa palavra, porque eu quero dizer-lhes algo que é muito importante. A paz de Deus existe mesmo em meio a conflitos. A paz de Deus excede todo entendimento. Tem muita gente que diz assim: eu preciso ir para a igreja para resolver um problema comigo mesmo. O seu problema não é com você. O seu problema é com Deus. Eu gostaria de convidar você a estar em pé, porque eu quero encerrar dizendo: a paz de Jesus, a justiça de Deus é uma justiça apaziguadora. Esse é o último tópico nosso. O verso 15, o verso 25 fica parecendo que Deus fez vista grossa ao nosso pecado. Se você ler, o verso 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue a propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância. Parece que Deus está passando um pano quente por cima, fazendo vista grossa. Tolerância. Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas o verso 26 encerra dizendo: tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu gostaria que você saísse daqui crendo numa coisa: tudo que eu preciso é crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E quando eu creio, eu me aproprio da justiça de Deus. Eu sou justificado. A justiça de Cristo é a mim imputada. A cruz não é apenas uma demonstração de quanto Deus te ama.
A cruz é a expressão da santa ira de Deus, que foi despejada no Filho dele, por amor a você. Deus, sendo justo juiz, Ele não poderia nos absolver e nos levar para uma eternidade com Ele, sendo nós pecadores. Então Deus satisfaz a sua justiça de que maneira? Ele derrama a sua santa ira em seu Filho. Jesus não morreu para satisfazer o diabo. Jesus morreu para satisfazer a santa ira de Deus, porque o nosso pecado é uma afronta a um Deus que é santo. Por isso Ele foi à cruz. Quando você olhar para a cruz, você não vai ver apenas o amor de Deus, mas você vai olhar para a cruz e ver a justiça de Deus. Ele morreu por mim. Ele morreu pelo meu pecado. A justiça dele agora é a minha imputada, e eu me aproprio dessa justiça pela fé, sem lei, pela fé. Para todos aqueles que querem se apropriar dessa justiça nesta noite, poderão se entregar a Jesus. É necessário que houvesse derramamento de sangue, porque sem o derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Eu quero encerrar dizendo isso, queridos. Deus não apenas absolve você, Ele age de forma legal para adotar você. Ele te faz filho. A justificação nos faz filhos. Ele te chama para morar na casa dele. E outra coisa que Ele faz, Ele nos coloca como representantes do Estado. Você imagina que Deus nos justifica imputando a justiça de Cristo a nós. Nos insere na família dele, de forma legal. E agora, nós que outrora éramos inimigos de Deus, somos agora embaixadores de Cristo na terra. Todo mundo vai conhecer o amor de Cristo, a justiça de Cristo, através da igreja. Por isso a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura, porque Deus pega aquele que estava no banco dos réus e faz dele um embaixador do seu reino. Deus pega aquele que merecia o inferno e justifica, imputa a justiça do Filho dele a nós, dizendo: agora nenhuma condenação há para você. Você faz parte da família de Deus. Para Deus nos fazer entender a sua justiça, Ele usa uma linguagem de tribunal. Ele usa uma linguagem de resgate de escravos, redenção. E Ele usa uma linguagem de propiciação do Antigo Testamento. Eu espero que você saia daqui confortado com essa realidade tão gloriosa, com essa doutrina tão bendita. O nosso coração tem tendência de caminhar em um tratamento legalista com Deus. Deus não trata segundo o nosso desempenho, irmãos. Deus não vai tratar você segundo o seu desempenho. Deus não acaba um dia, Ele olha para você e diz assim: ei, deixa eu falar com você, Jansen. Hoje, gostei, hein? Deus não acaba o dia assim, Rodrigo, olhando para você e diz assim: Rodrigo, hoje, cara, você... Não é assim. Deus não olha para o nosso desempenho pífio. Ele nos trata imputando a nós a justiça do Filho dele. E como eu me aproprio? Pela fé. Esse instrumento glorioso. E aqui eu volto àquilo que Lutero disse: a fé é apenas um instrumento, a boca, pela qual eu me alimento, pelo qual eu me aproprio daquilo que é a bênção gloriosa para todos aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você tenha uma certeza. Sou fraco, pastor, é verdade, todo mundo aqui é. E essa noite é uma noite tão especial. Nós temos aqui uma criança para ser apresentada. Nós estamos aqui diante de Gisele e de Juninho. Juninho vai ser sempre Juninho para mim. Eu conheci pequeno. E hoje nós vamos aqui cumprir algo maravilhoso. Eduardo nasceu fruto de oração. Eduardo é resultado de um casal justificado pela fé em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, não adianta ninguém te amaldiçoar. Não adianta. Vai sair daqui, está debaixo de maldição. Ei, quem me justificou foi Jesus. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoa. Ser justificado é algo maravilhoso, isso é,
Deus não olha para nós e vê o nosso desempenho, porque se Ele assim o fizesse, todos nós estaríamos perdidos. Mas Ele imputa a nós a justiça do Filho dEle. E eu, quando olho para a cruz, eu digo: eu creio. Quem aqui crê? Quem aqui quer receber esse Jesus? Quem aqui quer tomar posse da fé e pela fé se apropriar da justificação? Para você sair daqui com uma certeza: nenhuma condenação há para aqueles que são de Cristo. A justiça dele foi a nós imputada. No tribunal de Deus, Deus colocou e bateu dizendo assim: justo, justificado. Você não vai pagar duas vezes, porque Cristo já pagou. Você pode glorificar o nome dele? Você pode exaltá-lo, irmão? A segurança que a doutrina da justificação nos traz. Estou seguro, não por mim, mas por Cristo. Que Deus te abençoe.